Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Os bastidores do futebol brasileiro, sempre efervescentes, foram agitados por um rumor que, de tão grandioso, parecia saído de um roteiro cinematográfico: o interesse da gigante das telecomunicações, Vivo, em adquirir o Palmeiras. Não era apenas mais um patrocínio ou um acordo comercial pontual. A notícia que se espalhou como um rastilho de pólvora indicava uma revolução, uma injeção de capital e ambição que poderia redefinir o futuro do Alviverde. E no epicentro dessa possível transação, a figura de Christian Gebara, CEO da Vivo e um palmeirense declarado, adicionava um tempero de paixão e pessoalidade a uma negociação que já prometia ser histórica. A mera especulação sobre o investimento milionário de uma das maiores empresas do país no clube já causava frisson. Imagine o Palmeiras com um poderio financeiro sem precedentes, capaz de rivalizar com os maiores clubes do mundo. A mente do torcedor, acostumada a vitórias recentes, mas também a ciclos de vacas magras, começou a vislumbrar um cenário onde as fronteiras financeiras se dissolveriam, abrindo caminho para contratações de peso, investimentos em infraestrutura e um salto de qualidade em todas as esferas. A promessa era de uma nova era de prosperidade e glória. Mas nem tudo era euforia. Nos corredores da academia de futebol e nas reuniões do Conselho Deliberativo, a notícia era recebida com uma mistura de entusiasmo e cautela. A aquisição por uma empresa, por mais promissora que fosse, levantava questões sobre a identidade do clube, sua autonomia e a relação com seus milhões de torcedores. O Palmeiras é mais do que uma marca, é uma paixão, uma história construída por gerações. A transformação em uma empresa-clube poderia diluir essa essência? O temor de perder parte da alma do time pairava no ar. Christian Gebara, no entanto, não era apenas um empresário em busca de um bom negócio. Sua paixão pelo Palmeiras era conhecida no meio corporativo entre seus círculos mais próximos. Essa admiração pessoal trazia uma camada de esperança para os mais céticos. Poderia um CEO que genuinamente ama o clube permitir que seus valores fossem deturpados? Ou ele seria o grande arquiteto de uma fusão entre paixão e profissionalismo, levando o Palmeiras a um patamar jamais imaginado, mas sempre respeitando suas raízes? A tensão entre o anseio por um futuro grandioso e o receio da perda de identidade era palpável. A situação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2025, atualmente na quarta posição após 11 jogos, com 7 vitórias, um empate e 3 derrotas, marcando 12 gols e sofrendo 8, com 22 pontos, adicionava um elemento de urgência a essa discussão. Apesar da boa campanha, a busca pela liderança e a consolidação no topo do futebol nacional e sul-americano exigiam cada vez mais recursos e uma visão estratégica de longo prazo. A possível chegada da Vivo era vista por muitos como a peça que faltava para transformar a ambição em realidade, catapultando o clube para um domínio sem precedentes. A imprensa esportiva, sempre atenta aos movimentos do mercado, fervilhava. Cada gesto, cada declaração, por mais sutil que fosse, era dissecado e interpretado. Artigos, programas de debate e matérias especiais eram dedicados exclusivamente ao tema. Os analistas tentavam prever os desdobramentos, os prós e contras de uma transação desse porte no futebol brasileiro. A expectativa era altíssima, e a cada dia que passava, o suspense aumentava, alimentando a curiosidade de milhões de brasileiros, torcedores ou não do Palmeiras. No cenário do futebol mundial, exemplos de clubes adquiridos por grandes conglomerados não faltam. Alguns prosperaram, alcançando um sucesso financeiro e esportivo espetacular. Outros, no entanto, perderam sua conexão com a torcida, tornando-se meros produtos de investimento. O Palmeiras, com sua torcida apaixonada e sua história centenária, representava um caso à parte. A cultura do futebol brasileiro, com sua intensa relação entre clube e comunidade, seria um desafio para qualquer modelo de gestão. A dúvida era: a Vivo estaria preparada para entender e respeitar essa particularidade? O que se desenhava não era apenas uma negociação, mas um divisor de águas na história do Palmeiras. A decisão, que se avizinhava, teria impactos que reverberariam por décadas.
A possibilidade de um investimento maciço poderia significar a hegemonia no cenário nacional e internacional, a construção de um legado ainda mais vitorioso. Por outro lado, a forma como essa transição seria conduzida, o respeito às tradições e a paixão dos torcedores, seriam cruciais para o sucesso da empreitada. A sombra de gigantes do futebol europeu, que se transformaram em potências globais após a injeção de capital privado, servia tanto como inspiração quanto como alerta. O Palmeiras teria a chance de trilhar um caminho semelhante, mas a jornada seria repleta de desafios. A gestão de uma marca tão valiosa, a manutenção da identidade cultural do clube e a resposta às expectativas da torcida seriam testes constantes para Christian Gebara e sua equipe. A torcida, claro, era a principal protagonista dessa narrativa. Dividida entre a empolgação com a perspectiva de um futuro ainda mais glorioso e a apreensão com as possíveis mudanças, ela acompanhava cada passo da negociação com uma ansiedade latente. Nas redes sociais, as discussões eram acaloradas, com defensores e opositores da aquisição expondo seus argumentos. Os cantos das arquibancadas, que antes celebravam gols e vitórias, agora também ecoavam o burburinho sobre o futuro do clube. A história do Palmeiras é marcada por resiliência e superação. De fundação por imigrantes a multicampeão, o clube sempre soube se reinventar. A chegada da Vivo poderia ser mais um capítulo dessa saga, um desafio que, se bem administrado, poderia levar o Verdão a alturas inimagináveis. A visão de Christian Gebara, aliada à paixão que o movia, poderia ser a chave para desvendar esse novo horizonte. A expectativa era que as próximas semanas trariam definições. O mercado aguardava ansiosamente por um anúncio oficial que confirmasse ou desmentisse o rumor. Se a transação fosse concretizada, o Palmeiras não seria apenas um clube de futebol, ele se tornaria um case de estudo, um modelo de negócio e paixão que poderia redefinir o esporte no Brasil. A tensão estava no ar, e a história estava prestes a ser escrita. O possível investimento da Vivo no Palmeiras transcendia o campo financeiro. Era uma questão de filosofia, de visão de futuro, de como equilibrar tradição e modernidade. O desafio de Christian Gebara era monumental, transformar um clube de massa em uma potência global, sem perder a essência que o tornava único. O futuro do Palmeiras estava em jogo, e os olhos do Brasil e do mundo do futebol estavam voltados para essa possível revolução alviverde. A expectativa em torno da potencial aquisição do Palmeiras pela Vivo não é apenas sobre cifras e contratos, ela ressoa com a própria alma do futebol brasileiro. A possibilidade de ter um gigante das telecomunicações por trás do clube levanta uma série de debates cruciais. Como se manteria a essência de um time nascido das raízes italianas, forjado na luta e nas conquistas épicas, em meio a uma gestão empresarial de tamanha envergadura? Christian Gebara, com sua paixão declarada, seria o fiel da balança, o elo entre a tradição e o futuro bilionário. O investimento da Vivo abriria portas para um patamar de competitividade que poucos clubes no continente podem sequer sonhar. A capacidade de reter talentos, atrair grandes nomes do futebol mundial e investir em tecnologia de pontico no centro de treinamento e nas categorias de base transformaria o Palmeiras em um verdadeiro colosso. A longo prazo, isso não apenas garantiria títulos, mas também consolidaria o clube como um polo de excelência e inovação no esporte. No entanto, a transição não seria isenta de desafios. A gestão de um clube de futebol, com suas particularidades emocionais e a constante pressão da torcida e da mídia, exige mais do que apenas expertise financeira. A comunicação com os fãs, a transparência nas decisões e a capacidade de manter a identidade do time seriam cruciais para o sucesso da empreitada. Afinal, para o torcedor, o Palmeiras é mais do que um ativo, é uma paixão inabalável, um legado. A reação de outros clubes brasileiros e dos rivais também seria um capítulo à parte. Uma eventual aquisição do Palmeiras pela Vivo, com o poderio financeiro que isso acarretaria, poderia redefinir o equilíbrio de forças no cenário nacional. A busca por modelos de gestão semelhantes se intensificaria, e a pressão sobre os dirigentes dos demais clubes para encontrar fontes de receita e investimentos robustos seria imensa, criando uma nova dinâmica no Campeonato Brasileiro. A presença de Christian Gebara como CEO da Vivo e torcedor palmeirense adiciona uma camada fascinante à narrativa. Sua visão, alinhada com os valores do clube, poderia garantir que a modernização e a profissionalização não viessem à custa da paixão.
Seria uma fusão de mentes estratégicas e corações alviverdes, prometendo uma era de glórias sem precedentes, onde o sucesso financeiro e esportivo andariam de mãos dadas com a identidade e o orgulho de ser Palmeiras. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A possível aquisição do Palmeiras pela Vivo transcende a mera transação financeira, ela se desenha como um marco divisor na história do futebol brasileiro. A visão estratégica de Christian Gebara, CEO da Vivo e um palmeirense fervoroso, insere um elemento crucial, a paixão alviverde como catalisadora de um projeto bilionário. Este cenário promete não apenas uma revolução no poderio financeiro do clube, mas também um intenso debate sobre a preservação da identidade de uma das maiores paixões do país. As implicações de um investimento desse porte são vastas e complexas. No campo esportivo, o Palmeiras poderia alcançar uma hegemonia sem precedentes, atraindo talentos globais e elevando o padrão de excelência de sua estrutura. No entanto, o desafio reside em equilibrar a modernização e a profissionalização com a rica história e a forte conexão emocional que o clube mantém com sua torcida. A gestão da marca, a comunicação transparente e o respeito às tradições serão os pilares para garantir que a transformação seja um sucesso. Enquanto a especulação se intensifica, o mercado e os torcedores aguardam ansiosamente por um anúncio oficial. Se concretizada, a parceria entre Vivo e Palmeiras não será apenas uma notícia de negócios, mas uma nova página no futebol sul-americano, um case que será estudado e debatido por anos. A pergunta que paira no ar é: o Palmeiras, com o suporte de uma gigante como a Vivo e a paixão de Gebara, conseguirá reescrever sua história e alcançar um patamar global sem perder a essência que o torna verdadeiramente único? Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.